aqui a Prodani. Vocês lembram de mim? Bom, gente, eu estou afastada ainda por um tratamento médico, eu tô cuidando da minha saúde, então eu tive que me afastar das aulas um pouquinho, certo? Deixei um conteúdo com vocês, para vocês estudarem, espero que esteja correndo tudo bem, tô morrendo de saudade de vocês, das nossas aulas, dos comentários super espirituosos de vocês, né? Estou com muita saudade mesmo. Em breve eu estarei de volta com vocês pra gente falar do que tá salvando a gente nessa pandemia, que é a arte, né? E conversar sobre como a arte, né, tem tantos pontos positivos na nossa vida, como ela nos ajuda tanto, e conhecer a arte, a gente perceber cada vez mais como conhecimento de arte, ver arte, estudar arte, aumentar o nosso repertório artístico, nos aumenta como ser humano, nos deixa um ser humano, nos torna um ser humano, eu não digo nem melhor, um ser humano que percebe o mundo, que consegue ver o mundo, que consegue ver coisas que outras pessoas às vezes não enxergam, e a arte faz isso com a gente. Isso é muito bacana. Então, gente, tô repetindo gente, né? Então, pessoal, eu parei e deixei um conteúdo para vocês, né? Enquanto eu dei essa paradinha, mas eu estou voltando com essas aulas gravadas, que eu não quero deixar vocês tão assim distantes de mim, e nem eu quero me distanciar de vocês. Eu sinto muita falta de dar aula, de estar com vocês, de conversar com vocês, trocar ideias, né? Continuo afastada por causa de um tratamento médico, estou me recuperando aos poucos. Na próxima semana eu vou voltando aos pouquinhos para os nossos encontros, pra gente falar de arte e trabalho. Eu não vou aparecer nesse vídeo ainda, mas eu vou mostrar para vocês alguns objetos que tem relação com o que a gente estava estudando na sala nos últimos dias de aula, tá? Que a gente começou a falar sobre esculturas, tá? As esculturas, elas existem inúmeros, diversos tipos de escultura, né? Mas a gente vai falar um pouquinho da história da escultura. Na antiguidade, a escultura tinha um caráter de ritualístico ou religioso, né? Então, a gente vai encontrar esculturas antigas. Por exemplo, eu tenho uma réplica de uma escultura do Buda, tá? Da religião budista, uma escultura feita em cera, tá? Na antiguidade eles faziam bastante escultura de deuses, bastante escultura de santos, tá? A escultura tinha como principal caráter homenagear e servir como objeto ritualístico em rituais. Aqui a gente vai ver uma escultura em pedra, né, pedra sabão, de um dragão chinês, tá bom? O dragão chinês tem toda uma simbologia na China, depois a gente pode estudar, pesquisar melhor, mas também o dragão participa de uma festividade de ano novo, tem todo um ritual, e aqui é uma escultura de um dragão chinês, certo? O que mais que a gente pode ver? Mais tarde, a escultura começou a contar histórias também. Aqui, a gente está vendo a loba, que conta a história do nascimento da cidade de Roma, certo? Diz a lenda que os dois irmãos Rômulo e Remo foram abandonados numa mata, né? Porque o tio deles queria tomar o trono deles. E para eles não serem assassinados, o tio queria tomar o trono, ele queria se tornar um novo rei, um novo imperador, né? Ou Cícero, como falavam naquela época, naquela região da Itália. Os pais deles fizeram com que Rômulo e Remo desaparecessem. E largaram eles numa mata para que não fossem encontrados pelo tio. Diz a lenda que uma loba encontrou as duas crianças e amamentou essas crianças, e elas conseguiram sobreviver na mata, né? Então, depois que eles cresceram, né? Eles conseguiam sobreviver na mata e tal. Depois que eles cresceram, eles fundaram a cidade de Roma, que veio do nome, né? Rômulo e Rêmulo, né? Veio de Rêmulo. Bom, essa loba aqui é uma réplica de uma estátua, né,
uma estátua romana que conta a história, é uma réplica, tá? A estátua é bem maior, ela é do tamanho de um lobo normal. Eu tenho essa réplica aqui que eu comprei numa viagem, ela é feita de bronze. Vocês podem encontrar a verdadeira, né, vocês viajando para Itália e vendo no museu, tá bom? Essa aqui é a réplica. Então, as estátuas, as esculturas também contam histórias. Então, elas podem servir como caráter religioso, como caráter de ritual e como também para contar histórias. Aqui a gente vai ver uma outra escultura de São Francisco, uma escultura da Igreja Católica, né? Que tem um São Francisco, desculpe, Santo Antônio, com o menino Jesus no colo, uma escultura em madeira, já é uma escultura da religião católica. Então aqui a gente tá vendo lendas romanas, né? A gente tá vendo religião budista, falamos sobre China, né? Também, uma escultura chinesa. Com o tempo, as esculturas também foram tomando o caráter de contemplação, pra gente contemplar, observar, admirar. Aí veio as esculturas, né, parecidas com a realidade, super realistas, como essa escultura do Degas, que é a pequena bailarina de 14 anos. Essa escultura tem no MASP. Quando a gente voltar às aulas, eu quero levá-los para conhecerem a escultura. Ela é linda, linda, linda. Nós temos essa escultura no MASP, uma escultura francesa, e o MASP adquiriu essa escultura. Muito legal. As esculturas também podem ter um caráter utilitário. Então aqui a gente está vendo um vaso de barro, né? Os vasos de barro surgiram na pré-história, né? Quando o homem começou a descobrir que poderia modelar o barro, ele começou a fazer utensílios, né? E também, aqui no Brasil, a gente conhece as esculturas do mestre Vitalino, que fazia figuras do nosso cotidiano popular. Então, aqui é uma banda, ele fez uma bandinha de forró nordestina, mas ele fazia profissões também, ele fazia escultura de dentistas, de médico, de agricultores. Então, ele falava ao mestre Vitalino, ele já falecido agora, né? Mas ele tem ainda os seus pupilos, né, os seus seguidores, as pessoas seus aprendizes, que ainda continuam fazendo esculturas aos moldes dele, né, no estilo dele. E aí vem as esculturas estilizadas, que não pareciam tanto como as figuras reais, né. Então aqui a gente vai ver, tem uma escultura aqui na minha casa, é um pombo, parece um pombo verdadeiro, um pombo real, é realista, tem o detalhe das penas e tal, não, né. Então é uma estilização, né? Eles estilizaram a figura do pombo, fizeram uma forma circular e dela puxaram o pescocinho do pombo, né? O dorso dele. Então começaram a surgir as esculturas estilizadas até chegar nas esculturas abstratas, tá bom?